Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje a nossa aula vai ser sobre cálculo de área do círculo, dos setores circulares e coroas, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal e acione o sininho que é para você receber aí as atualizações dos novos vídeos, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, vamos começar primeiro pela área e comprimento do círculo, tá bom? É o seguinte, para calcular a área e o comprimento, nós precisamos de duas coisas. O π, que é 3,14, aproximadamente 3,14, e o seu raio, tá bom? Vamos primeiro aqui no nosso desenho. Perceba o seguinte, que nós temos esse segmento que vai passando pelo centro até C. Esse segmento aqui, pessoal, que ele passa bem no meio da circunferência, nós chamamos de diâmetro. O diâmetro, na verdade, é o dobro do raio. E quem é o raio? O raio é aquele segmento que sai do centro para qualquer ponto do seu comprimento, do comprimento da circunferência. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Ó. O OB, ele é o raio. Já o diâmetro é o AC, que é o dobro do raio. Perceba que OA é raio também e OC também é raio. Por isso que nós dizemos que o diâmetro é 2 raios, porque R mais R dá 2R, tudo bem? Para achar o cálculo da área do círculo, você utiliza essa daqui, ó, pessoal. Π vezes o seu raio ao quadrado, tá bom? Já para determinar o perímetro ou o chamado comprimento da circunferência, nós utilizamos o 2πr, tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos fazer um exercício que trabalhe com área e trabalhe com comprimento. Aqui, ó, eu tenho o raio, tenho a circunferência, ele diz assim, ache a medida do comprimento da área do círculo abaixo, considerando aí o π aproximadamente 3,14. Então vamos lá. Primeiro lugar que eu tenho que saber é que eu vou achar a área, então vou usar o πr ao quadrado e para achar o comprimento 2πr, tá certo? Para isso eu já tenho o π que é 3,14, eu quero chamar a atenção que esse 3,14 eu só utilize no final do cálculo, tá bom? E esse raio dele aqui é justamente esse 20 aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, vamos achar o comprimento. Lembre que o comprimento é essa borda aqui, ó, pessoal, a lateral dela aqui, tá bom? Então esse é o comprimento. Vamos achá-lo. O comprimento é 2πr, esse raio aqui é 20, então você vai ter 2π vezes 20. 20 vezes 2, pessoal, dá 40, fica 40π aqui, tá bom? Lembre que esse π é aproximadamente 3,14. Então, eu vou pegar esse 40 e vou multiplicar por 3,14. Tá aqui, ó. Fazendo aí na mão, né, no seu caderno ou usando a calculadora, você vai ter o seguinte, 40 vezes 3,14 dá 125,6 centímetros, tá bom? Agora vamos para o cálculo da área. Pessoal, a área é todo esse setor azul aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é a área do círculo, tá bem? Que nós iremos usar esta fórmula aqui, πr ao quadrado, tá bem? Então vamos lá. Quem é esse π? É 3,14, mas eu só vou usar no final. Esse raio aqui é 20, vai ficar 20 ao quadrado vezes o π. 20 ao quadrado, pessoal, é 20 vezes 20, que dá 400. Então aqui vai ficar 400π. Sendo que o π é 3,14, então 400 vezes 3,14 vai dar aí 1.256 centímetros quadrados. Eu quero chamar a atenção aí de duas coisas. Perceba que o comprimento é em centímetro e a área em centímetro quadrado. Não esqueça isso, tá? Comprimento é em centímetro, área é em centímetro quadrado, tá bom? Vamos agora aprender aí, vamos ver aí o que é, como é que a gente calcula a área do setor circular. Aí você pergunta, Sena, o que é o setor circular? Observe aqui, ó, nós temos esse círculo de raio R e o ângulo todo dele é 360 graus. Já esse aqui, ó, nós temos essa partezinha aqui que é o ABO, que eu chamei de ACS, que é a área do setor circular, ela é uma parte da circunferência, tá bom? Aonde aqui você tem o ângulo alfa e o raio R, tá bom? Perceba o seguinte, para poder determinar o setor circular, você pode fazer de duas maneiras, pela regra de 3 ou uma fórmula direta que eu vou dar a vocês, tá bom? Pela regra de 3, nós vamos analisar a área toda da circunferência do círculo, né, que é o grau dele 360 graus está para a sua área, que é πr, e essa área do setor aqui,
o alfa dele fica sobre 360, que está para a sua área, a área do setor circular. Aí é só fazer o meio pelos extremos e fazer o cálculo e determinar, tá? Eu prefiro usar a fórmula direta, que é essa daqui, ó. Para achar a área do setor circular, eu vou pegar o alfa do setor circular vezes a área, πr ao quadrado, e dividir pelo ângulo total 360 graus, tá bom? Vamos fazer um exemplo disso. Lembre que o π é aproximadamente 3,14. Está aqui um exemplo. Ele disse, calcula a área do setor circular abaixo, considerando o π aproximadamente 3,14. Eu vou usar a fórmula, tá, pessoal? Aquela formulazinha, ó. Alfa πr ao quadrado dividido por 360. Então, vamos lá. Quem é o nosso setor? Essa área aqui, ó, a área BOA, tá certo? Essa área toda aqui é a área do setor circular. Perceba que esse aqui é o raio, esse 60 é o alfa. Agora é só colocar na fórmula e você mata a questão. Tá aqui, ó. Este alfa é 60. Esse R aqui é 12, vai ficar 12 ao quadrado. Então ficaremos aqui com 60 vezes o π vezes o 12, que é o raio, ao quadrado, dividido por 360. Pessoal, eu percebi que eu posso pegar aqui, ó, esse 360 e dividir por 60. Tá? Fazendo isso, 360 dividido por 60 vai ficar 6 aqui no denominador, tá bom? E o 12 ao quadrado é 144. Então vai ficar π vezes 144 sobre 6. Eu percebi também que dá para dividir o 144 por 6, que vai dar aí 25π, aliás, 24π, sendo que o π é 3,14, ele falou aqui, né? Então, 24 vezes 3,14, você vai ter aí aproximadamente 75,36 centímetro quadrado. Lembre, centímetro quadrado porque é a área, tá bom? Vamos agora aprender a determinar o comprimento do setor circular, que nós chamamos também de comprimento do arco, tá? Podemos fazer também por regra de 3, tá, pessoal? Desse exemplo aqui, ó, 360 está para o comprimento todo da circunferência, que é o 2πr, né? Então, 360 está para 2πr, como aqui o comprimento do arco está para o seu alfa, né? Ou seja, alfa está para o comprimento do arco, tá? Quero chamar a atenção do seguinte, pessoal. Ângulo embaixo do ângulo, comprimento embaixo do comprimento, faz o meio pelos extremos aqui, utiliza a regra de 3 e determina. Eu prefiro usar uma fórmula direta, que é essa daqui, ó. Alfa πr dividido por 180. Então você pergunta, por que 180? Esse 2 aqui, ó, ele quando passa aqui para baixo, ele divide o 360, por isso que é 180, tá bom? Então vamos fazer agora um exemplo para determinar, utilizando essa fórmula direta aí, o comprimento do setor circular, que nós podemos chamar também de comprimento do arco. Então vamos lá. Tá aqui a fórmula alfa πr sobre 180 para achar o comprimento do arco. Para isso eu vou precisar do alfa, que é o 150, e do raio, que é o 30, né? Então, ó, eu quero saber isso aqui, ó, essa medida de A até B. Então, o nosso alfa é 150, o nosso raio é 30. Vamos jogar ele aqui na fórmula. Ó, aqui, ó, alfa vai ser 150, o π deixo ir por último, o raio é 30, tudo por 180. Pessoal, eu posso pegar esse 180 e dividir por 30, que vai dar 6, tá? Então vai ficar 150π sobre 6. Eu também posso pegar o 150 e dividir por 6, que vai dar aí 25π. Eu agora vou pegar o π e substituir por 3,14, então vai ficar 25 vezes 3,14, que vai dar aí aproximadamente 78,5 centímetros, tá bom? Vamos agora determinar a área da coroa circular. Essa é muito fácil. Se você perceber, a área da coroa circular, pessoal, é essa parte que está pintada aqui, ó, tá bom? Agora perceba, se eu achar a área do círculo maior e tirar a área do círculo menor, que é esse branco, o que sobra para mim é a coroa circular, não é verdade? Então essa aqui é a fórmula dela, ó. Se eu pego a área do círculo maior menos a área do círculo menor, eu acho a área da coroa circular, tá bom? Que eu posso fazer da seguinte forma: a área do círculo é πr ao quadrado. Como eu estou determinando a área do círculo maior, eu vou utilizar o raio maior, que é esse R grandão aqui, o R maiúsculo, tá bom? Então, para o primeiro círculo, né, nós iremos usar o πr grandão ao quadrado, e para o menor,
o πr pequeno ao quadrado, tá bom? Então, temos essa fórmula aqui. Eu prefiro usar essa daqui, ó, pessoal, isolando o π, né, colocando o π em evidência, tirando o π daqui, eu vou ficar com r grandão ao quadrado menos rzinho ao quadrado no parênteses e multiplico pelo π, matou a questão, tá bom? Vamos ver um exemplo dele. Tá aqui um exemplo. Determina a área da coroa da figura abaixo, considerando o π aproximadamente por 3,14, tá bom? Então vamos lá usar a nossa formulazinha. O π, parênteses, r grandão menos rzinho ao quadrado, tá bom? Vamos lá. O R maior, ou seja, o R do círculo maior é 6 e o R menor é 3, tá? Vamos jogar direto na fórmula aqui. O π eu vou deixar guardado, 6, o R grandão é 6, fica 6 ao quadrado, menos o Rzinho, que é o 3 ao quadrado, né? Tem ele aqui. Pessoal, 6 ao quadrado dá 36, 3 ao quadrado dá 9, então 36 menos 9 vai dar 27π. Esse π é 3,14, que multiplica 27. Fazendo essa multiplicação aqui, nós teremos 84,78 centímetro quadrado, tá bom? É isso aí, pessoal. Nós vimos aí a área do setor circular, a área do círculo, a área da coroa. Eu vi o comprimento também, eu dei extra para vocês aí, o comprimento do círculo, o comprimento do setor circular, do arco, né? E agora vamos fazer aí 3 exercícios de vestibulares. Vamos pegar uma da FPS 2019.2 do curso de Medicina, Entrada para Medicina, que diz o seguinte, a ilustração a seguir, que não está em escala, tá pessoal? Representa uma seção transversal de uma artéria que tem a forma de uma coroa circular. Opa, já sabemos qual é a fórmula. Com diâmetro externo medindo 1,5 centímetro. A espessura da parede da artéria é de 1,5 milímetro. Tá bom? Qual é a área da região interna da seção transversal da artéria escurecida da figura? É o seguinte, pessoal. Ele está pedindo esse círculo aqui, ó, tá bom? Lembre que para achar a área desse círculo eu preciso do raio dele, né? Mas vamos achar esse raio. Tá aqui a figura. Perceba que ele falou que na artéria eu tenho 1,5 milímetro, tá? E o círculo todo é 1,5 centímetro. Pessoal, tem uma grande sacada aqui, ó. Aqui está em milímetro, aqui está em centímetro. E as alternativas estão em milímetro. Então, temos que deixar tudo em milímetro. Significa dizer que esse 1,5 tem que ser transformado para milímetro. Então, ele vai dar aí o quê? Lembre que ele quer a área que é πr ao quadrado, tá? Então, 1,5 centímetro é 15 milímetros. Pessoal, só é multiplicar por 10. 1,5 vezes 10 vai dar 15 milímetros, tá bom? Lembre que eu tenho que achar o raio desse amigo aqui que eu não sei. Então, ó, eu não sei o raio dele. Do centro para a borda R, do centro para a borda R. Essa barra aqui da artéria, ele disse que é 1,5. Então, para cá é 1,5 e para cá também é 1,5. Percebeu? Agora, pessoal, se eu faço essa ligação daqui para cima, ó, tá vendo? Significa dizer que tudo isso aqui somado dá 15 milímetros, ou seja, R mais 1,5 mais 1,5 tem que dar 15 milímetros, dessa forma aqui, tá bom? Então perceba, 1,5 mais 1,5 dá 3, R mais R dá 2R, fica dessa forma aqui. Agora esse 15 aqui menos 3 vai dar 12, tá? E esse 12 dividido por 2 vai dar 6, acabei de achar o raio. Agora é só jogar na questão e matou, né? Vamos lá, quem é o raio? É 6. 6 ao quadrado vezes o π, sendo que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, vai ficar 36π milímetro ao quadrado. Nós estamos falando aí da alternativa C. Percebeu como é bem simples quando se tem a fórmula na mão? Vamos para a penúltima questão dessa nossa aula aí. É o seguinte, temos essa figurinha aqui para analisar. Olha o que ele diz. Na figura abaixo, tem-se 4 semicírculos. 2 a 2 tangentes entre si e inscritos em um retângulo. Se o raio de cada semicírculo é 4 centímetros, a área da região verde em centímetro quadrado é, use π como 3,1, tá bom? Pessoal, ele falou do raio, significa dizer que daqui para cá, do centro para a borda, é 4 centímetros. A mesma coisa ao contrário aqui. A mesma coisa vai servir para essa medida e essa medida. Percebeu?
Então, ele já deu para a gente os raios, tá? Agora fica a grande sacada aí. Pessoal, para poder achar esse verde, é preciso achar a área toda do retângulo e tirar a área dos semicírculos, tá bom? Aí o que sobrar é a área verde. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Perceba o seguinte, que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a medida dessa base toda aqui é só somar esses valores aqui, ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai dar 16 centímetros, é a base do retângulo. Eu agora preciso da sua altura. Perceba o seguinte, que daqui para cá, ele é 4 centímetros. Por que, Sena? Porque é o raio da circunferência, tá bom? Então, 4 para cá, 4 para cá. Significa dizer que se eu somar os dois, vai dar 8. Significa dizer que é a altura do triângulo, do retângulo. Tudo bem? Agora ficou fácil. Vamos lá. Eu vou pegar a área do retângulo e tirar a área de dois círculos. Aí você diz, Sena, por que dois círculos? Perceba o seguinte. Esse semicírculo com esse, pessoal, dá um círculo inteiro. Esse aqui com esse dá outro círculo inteiro. Então, eu tenho um aqui, outro aqui, dois círculos. Então, a área do retângulo menos o dobro da área de um círculo, tá bom? Então, vamos lá. A área do retângulo é base vezes altura, menos 2 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. A base do retângulo é 16 e a altura é 8, né? Tá aqui, ó. 2 tá aqui, menos 2, π, vou deixar ele guardado. O raio, aqui é 4 que ele deu na questão, tá bom? Perceba, ó, 16 vezes 8 dá 128. 4 ao quadrado dá 16, vezes esse 2 dá 32, então fica menos 32π. Agora, no lugar desse π, eu vou usar 3,1 que ele deu aí na questão, né? Tá aqui, ó. 32 vezes 3,1 vai dar 99,2. Então, 128 menos 99,2 vai sobrar para mim aí 28,8 centímetros quadrados, que é a área verde. Nós estamos falando da alternativa D, tá bom? Vamos agora para a última questão. A última questão aqui é sensacional, muito legal. Mas antes de fazê-lo, pessoal, vai aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, aciona o sininho, que é para você receber as atualizações, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos fazer a última questão, que diz o seguinte. Um fazendeiro resolveu marcar seus tratores pintando os pneus apenas pelos lados de fora, com uma tinta vermelha, sabendo que um metro quadrado da tinta custa R$1,20. Que o fazendeiro pintou 4 pneus e que a parte pintada de cada pneu representa uma coroa circular com raio menor igual aí a 1 metro e o raio maior igual a 1,5 metros. Quanto este fazendeiro gastou com a tinta? Considere o π com 3,1, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, aqui está o pneu. Lembre que são 4 pneus, tá, pessoal? Isso é importante. Ele disse que era uma coroa. O pneu ele tem 1,5 por 1. Ele pintou essa partezinha aqui, ó, tá certo? Perceba, a área da coroa é... Lembrando que esse grandão, esse 1,5 é o raio maior e esse 1 aqui é o raio menor, tá bom? A área da coroa é π, parêntese, o R maior ao quadrado menos o R menor ao quadrado, tá bom? Ou seja, agora se ligue, isso aqui tem que ser multiplicado por 4, porque se trata de 4 pneus que ele vai pintar, tá bom? Então vamos lá. Π, repete, o R maior é 1,5 ao quadrado e o menor é 1 ao quadrado. Repete aqui, não é, o vezes 4. Pessoal, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, 1 ao quadrado dá 1, ou seja, 2,25 menos 1 vezes 4 vezes o π, tá bom? Agora, se eu pego esse 2,25 e tiro 1, vou ficar com 1,25, tá certo? Vai ficar π vezes 1,25 vezes 4. Pessoal, esse 4 vezes 1,25 vai dar 5, tá bom? 5π, tá ok? Sendo que esse π é 3,1. Multiplicando 5 vezes 3,1 vai dar 15,5 metros quadrados. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quanto é que ele vai pagar. Lembra lá que ele falou que um metro quadrado corresponde a R$1,20? Então eu vou pegar esse 15,5 e vou multiplicar por R$1,20, que vai dar isso aqui, ó, R$18,60.
nós estamos falando aí da letra E. Pessoal, eu lembrei que essa nossa aula tem 4 questões, tá bom? Então essa daí não é a penúltima, não é a última, é a penúltima. A última é essa que nós iremos fazer agora, que trabalha aqui com o setor, tá? Que é de Maridânia, né? Então é o seguinte, uma pista de corrida foi construída com o formato de um setor circular conforme apresentado a seguir. Pode-se afirmar que o valor do ângulo alfa é igual a, utilizo o π como 3,14. Pessoal, ele quer esse alfa aqui, mas ele já falou para a gente que é um setor circular, tá bom? E outra, esse 9,42 é o comprimento do setor, ou seja, o comprimento do arco. Significa dizer que nós iremos usar a fórmula do comprimento do arco, que é nada mais, nada menos do que o alfa πr sobre 180. Esse 15 aqui é o raio, esse 9,42 é o comprimento. Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, como ele quer este alfa, eu vou pegar esse πr que está multiplicando ele, vou passar ele para cá dividindo o comprimento que vai ser multiplicado por 180. Perceba o que eu estou fazendo, ó. 180 vezes o comprimento, tá aqui. E esse πr aqui, como está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, ele fica sobre 180 vezes o comprimento sobre πr. Fica mais fácil dessa forma. Então vamos lá, 180, vou repetir, o comprimento é 9,42, o π é 3,14 vezes 15. Pessoal, se eu pego 9,42 e divido por 3,14, eu vou ter aí 3, tá bom? Repete o 180 e o 15, tudo tranquilo? 180 vezes 3 eu vou ter 540, que eu vou dividir depois por 15. Dividido por 15, eu vou ter 36 graus, que é a alternativa B. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueça, se inscreva aí no canal e até a próxima aula.